Fala, minha galera do Segundão, tudo beleza com vocês? Tudo bem? Eu sei. Hoje é sabadão, mas hoje nós temos aula de história. Sim, aula de história, minha galera! E vamos corrigir as atividades do capítulo 7, do módulo 7, no capítulo 19. Por favor, todos na página 28. Na página 28. Então, eu estou aguardando vocês pegarem o módulo 7 no capítulo 19, abrindo a página 28. DJ, hoje é sabadão, é dia de energia. Vamos lá, galera! Vem comigo! Animação, Segundão! É isso aí! Todo mundo com o módulo na mão, caderno de história, para a gente anotar as respostas e compreendermos elas. Ok? Então vem comigo. Joga uma água no rosto. Se ajeita na poltrona, que a aula de história está começando, hein? Eu, professor André Tavares, juntinho nesse sabadão com vocês. Beleza? Então vem comigo. Então vamos nessa, sem muita demora, todo mundo juntinho, vem comigo, módulo aberto, vamos entender e vamos corrigir as nossas atividades. Alô, galera do Segundão! Começou a aula, hein? A partir de agora, então vem comigo, de olho na tela, galera. Então vamos lá, todo mundo mudou, página 28, não é isso? Vamos começar a correção. Pois bem, vamos à leitura. FUVEST, São Paulo, questão 10. Criada pelo ato adicional, galera, de 1834, a República Una, de 35 a 40, é considerada como uma experiência republicana do Império que usou elementos da Constituição norte-americana, dos Estados Unidos. Pois bem, quais as determinações do ato adicional tornaram possível tal experiência? Bom, eu tenho que lembrar que o ato adicional, né, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar mais autonomia. Então, assembleias provinciais dando mais autonomia a cada província. Quando eu lembro dos Estados Unidos, eu lembro das colônias, das 13 colônias, que eram províncias. Então, vejam, mais autonomia para as províncias, com uma assembleia legislativa. Segundo, transformação de trina para una. Não é isso? O voto censitário, ó, o din-dinzinho. Então vejam, o voto censitário e um mandato de 4 anos. Então, semelhante, né, o que foi adotado lá no federalismo norte-americano e também no presidencialismo dos Estados Unidos. Beleza? Tudo massa? Vamos para a próxima questão. Sob o ponto de vista, vou ler aqui, viu? Sob o ponto de vista dos ideais, foram diversas as correntes políticas que atuaram no período regencial no Brasil, de 31 a 40. Pois bem, assinale a alternativa que apresenta corretamente os integrantes e as suas posições políticas e ideológicas. Pois bem, galera, então, qual seria a questão A, B, C, D ou E? Vocês viram que eu marquei a letra C. Os liberais exaltados, eles não querem a monarquia, eles querem o novo, eles querem a república. Eram proprietários rurais, integrantes do exército da classe média urbana, que defendiam a descentralização do poder imperial e a autonomia das províncias. Então, eles não querem a monarquia, eles querem a república. O que é a república? É um sistema de governo que pressupõe a participação popular, que é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vimos isso em sala de aula, ou na videoaula. Pois bem, então só poderia ser a letra C. Questão 12 na tela. Vamos comigo. Após a abdicação de Dom Pedro, Dom Pedro, tchau, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país.
Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão cultural cafeeira e o surgimento do poderoso grupo Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Então vejam, o café no período de Dom Pedro I ele está engatinhando, ele só vai bombar na metade do segundo reinado, beleza? Então vamos lá. O contexto do período regencial foi marcado, regencial, Dom Pedro II ainda era de menor. Vamos lá. Qual era o contexto? O contexto do período regencial foi marcado por quê? Eu marquei aí letra E. Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço de velhas realidades sociais. Nós vimos que os coronéis vão ganhar poder, não é isso? Nós vimos lá, vão ganhar poder, patente militar, né? Então vejam, além de os caras serem ricos e tal, vão ganhar poder. Pois bem, questão 13, muda a tela. Vamos lá. O escritor José de Alencar relata como ocorriam as reuniões do Clube da Maioridade, realizadas na casa de seu pai em 1840. Discutia-se, nessas ocasiões, a antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro II. Então, com apenas 14 anos, para que ele pudesse assumir o trono antes do tempo determinado pela Constituição. No final da vida, José de Alencar rememora os episódios e de sua influência e chega a uma surpreendente conclusão. Os políticos que frequentavam a sua casa na ocasião iam lá não porque estavam pensando no futuro do país, mas apenas para devorar tabletes e bombons de chocolate. Conforme o relato, o escritor, os membros do Clube da Maioridade, discutindo os altos assuntos na sala de sua casa, pareciam realmente gente séria e preocupada com o destino do Brasil, até que chegava a hora do chocolate. Vixe, aí era problema, hein? Pois bem, para Alencar, a discussão política no Brasil se resumia a um devorar de chocolates. Isto é, cada um defendia apenas os seus interesses particulares e nada mais. Pois bem, sobre o golpe da maioridade, a visão de José Alencar, apresentada aqui, né? A respeito, é correto afirmar o quê? Preste atenção. O golpe foi uma manobra, eu botei a letra A, tá todo mundo aí. Foi uma manobra das elites políticas que criaram uma forma de alterar a Constituição contemplar os seus interesses durante o período regencial. Foi criticado por Alencar ao fazer uma anedota com o chocolate. Pois bem, galera, então vocês verão, calma que vocês verão tudo isso comigo. A questão do golpe, né? Golpe. Então, o que eu digo? A Constituição falava, a lei maior falava que ele só poderia assumir com 18 anos completos. Porém, o jeitinho brasileiro vai acontecer. Mas não vamos ficar falando muito antes de pegarmos esse assunto para estudarmos, não é isso? Dando spoiler sobre o que vai acontecer. Nada disso. Próxima questão. O Império do Brasil respondeu um momento único na história brasileira. Sobre a dinâmica e a identidade política, nesse contexto é correto afirmar que... Vamos lá, eu selecionei a letra B, eu falei a 2, a 3 e a 4. Vamos para a 2. O combate à autonomia municipal era recorrente, gerando conflitos em muitas circunstâncias. As revoltas regenciais, por exemplo, as quais a monarquia reprimia duramente. Então vejam, isso é verdade, né? O período regencial foi um período tumultuado, com várias revoltas, balês, né? Balês, balaiada, sabinada, cabanagem, né? Farroupilha. Pois bem, vamos lá. 3. O voto era um direito de poucos, uma prática política relacionada ao sexo sexo masculino, mas não tinha uma lei dizendo que as mulheres eram proibidas, só falava que era só sexo masculino. E a idade e as condições financeiras, porque era censitário, né? Pois bem, e o 4, vamos para o 4. A escravidão tanto era parte construtiva
da cena política quanto da indicação de seus limites, visto que, para mantê-la, o Estado mobilizava um grande esforço na legitimação pública de uma propriedade particular. Então, é verdade, gente, também eu tenho que entender a escravidão nesse período era uma prática cultural, a cultura daquela época era daquele jeito. Hoje nós vemos aqui, ó, do mundo contemporâneo de uma outra forma, né? Vimos que um país que mantém escravidão não evolui, não se desenvolve. Beleza? Vamos lá. Vamos para a página 30. Mudou? Vamos para a página 30 agora. Ó, já está a página 30 lá, professor. Hoje é sábado, mas ó, já está lá na tela. Vamos lá, galera. Questão 15. Período historicamente conhecido como período regencial foi caracterizado, eu marquei letra D, então vejam, pela convulsão política que desenvolveu várias rebeliões que questionavam as estruturas estabelecidas. O governo regencial. Pois bem, questão 16. Observe a imagem reproduzida abaixo. Com que importante revolta provincial ela se relaciona? Provincial é que província aconteceu, né? E quando ela ocorreu? Gente, na legenda aqui já está dizendo São Luís do Maranhão, Balaiada. Balaiada que vai lá, eu botei de 38 a 41. E vejo que na próxima pergunta, já responde ela. Só fica antenado. Pois bem, questão 17. No Brasil, nos anos seguintes à abdicação, em 7 de abril de 1881, liberais e federalistas promoveram movimentos políticos e armados no Ceará de 31 a 32, em Pernambuco de 31 a 35, em Minas Gerais de 33 a 35, na Bahia de 37 a 38, no Grão-Pará de 35 a 40, no Maranhão de 38 a 41 e no Mato Grosso em 1834. Com a intervenção das camadas sociais subalternizadas, livres e escravizadas, alguns desses movimentos ganharam um forte conteúdo social, como a Balaiada em 1838 e 1841 no Maranhão e a Cabanagem em 1835 e 1836 no Grão-Pará. Galera, agora presta atenção nisso. O Rio Grande do Sul se inseriu nesse contexto de revoltas quando eclodiu a chamada Revolução Farroupilha, em 1835, né, a 1845, foi a mais longa. Sobre essa guerra, considere as afirmações a seguir. Vocês marcaram qual? Então vem comigo. Veja. Questão 1. Constituiu a associação ingênua deduzir que o qualificativo farroupilha provém de farrapo, condição que estariam as vestimentas dos soldados republicanos nos momentos finais do conflito. Então, tanta guerra surrou a roupa. Não é que eles usavam farrapos. A dominação deveu-se ao fato de que no Brasil os liberais exaltados eram conhecidos como farroupilhas. Positivo. Isto é, como os revolucionários, a razão pela qual o movimento passou a história como Revolução Farroupilha. Positiva. Vamos ver a 2. Muda a 2. Questão 2. Vamos ler a questão 2. Ó, eu marquei a questão 2 também. Olha lá, cuidado! Cuidado, fique esperto. O projeto de Constituição da República Rio-Grandense inspirava-se na Carta Estadunidense, Estados Unidos, que assegurava os direitos aos cidadãos livres e desconhecia a dos trabalhadores escravizados. Vimos isso lá, verdade, né? Então a 2 circula aí, eu circulei, hein? A 2 está circulado, estão vendo? Está circulado. Pois bem, na tela não, mas aqui tá. Eu fiquei esperto, eu fui ler. Bom, o então Barão de Caxias, prestigiado pela repressão da Balaiada no Maranhão, assumiu a chefia das províncias e das tropas, da província e das tropas. Ele dava carne para o pessoal, né? Caxias distribuía carne à população, contratava o serviço das famílias pobres para costurar os fardamentos das tropas imperiais e uma clara política de conquista da simpatia dos sul-rio-grandenses livres. Pois bem, então essa é verdadeira também. Então vejam, vamos ver a última, 4. Os farroupilhas propuseram
e a reorganização dos latifúndios, por meio de um projeto de reforma agrária, o qual constituía na distribuição de lotes para os escravos que haviam lutado em suas fileiras e para os imigrantes que haviam apoiado. Gente, os farroupilhas, eles eram estanceiros, eram fazendeiros. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo, certo? Não com fim de escravidão, não com dar lote para escravo ou para estrangeiro. Eles queriam, o que tirava o sono deles era a taxação de imposto e o preço e a concorrência do charque, beleza? Então só pode ser letra B. Será que dá para ver aí? Ó? Eu marquei, ainda circulei aqui. Ó. Letra B, atenção, atenção. Letra B. Estão vendo aí? Então só pode ser letra B. 1, 2 e 3 corretas. Bom, vamos para a próxima questão. Do ponto de vista político, a fase das regências pode ser dividida em dois momentos distintos. Eu estou na questão 18, hein? Estou na questão 18. Pois bem, dois momentos distintos. O primeiro compreendeu o período de 31 e 36, ficou conhecido como esse plano de avanço liberal, entre aspas. Vimos isso nas nossas aulas, né? E o segundo, de 1837 a 1840, ficou conhecido como a expressão de maré regressista, o regresso conservador. Então, quando eu falo liberal, entre aspas, progressista, eu lembro de Feijó. Quando eu falo regressista, conservador, eu lembro de Araújo Lima. Beleza? Vamos lá. A aprovação do ato adicional de 34 está entre as principais medidas do governo da regência trina permanente, de 31 a 35. Entre as principais medidas do ato adicional, destacam-se, eu separei duas, a 3 e a 5. A cidade do Rio de Janeiro foi separada da província do Rio de Janeiro, em função do seu status de capital do Império. Lógico, né? A cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império, do que toda a província do Rio de Janeiro. Pois bem, e a 5, ele confirmou uma tendência descentralizadora. Lógico, galera, presta atenção aqui comigo. Eu falei que o ato adicional, o Rio de Janeiro se torna um território neutro. Neutro, não interfere mais em lugar nenhum. A província da Bahia, ela vai ter as leis da Bahia, o governante da Bahia, e os impostos ficam lá na Bahia. Porque o ato adicional, né, dava uma certa autonomia, uma certa liberdade, uma certa independência à província. Então, com o ato adicional, o Rio de Janeiro se torna um território neutro, não interfere mais em nada. Beleza? Então ficou a letra B, 3 e 5. Questão 19. As revoltas provinciais do período regencial, que varreram o país de norte a sul, tiveram distintos atores sociais e propostas. As províncias desprezadas pela corte, curtindo o exílio dentro do país, e as insatisfeitas... Vamos começar de novo. As revoltas provinciais do período regencial, que varreram o país de norte a sul, tiveram distintos atores sociais e propostas. As províncias desprezadas pela corte, curtindo o exílio dentro do próprio país, exílio porque elas estavam, né, exiladas, estavam ali fechadinhas, não queriam, né? E também não estavam recebendo direito nenhum. Insatisfeitas com a regência, reagem. Reagem de que forma? A resposta está na outra tela. Vamos lá. Vamos lá. Então vejam, sobre essas revoltas é importante, pegadinha. Vejam, sobre essas revoltas, considere as afirmações a seguir. Bom, vamos lá. A cabanagem ocorreu no Pará, lá em cima. Teve ampla participação de elementos de baixas condições sociais, como índios, seringueiros, lavadores e caboclos, os quais não tinham um programa sistemático de reivindicações, correto, mas demonstravam seu ódio aos portugueses, correto. Então a primeira é correta. Eu marquei aqui, eu não sei se está dando para ver. Na tela eu coloquei proposital. Fica ligado. Hein? Bom, 2. A Guerra dos Farrapos foi liderada pela elite dos estanceiros. Verdadeiro. Até aí. E teve como principal proposta a abolição incondicional da escravidão. Errado.
Errado, eles estavam se preocupando só com a concorrência do charque e os impostos que eram colocados pelo governo. Então, errado. Vamos para 3. A Sabinada reuniu uma base ampla de apoio, incluindo integrantes da classe média e do comércio de Salvador. Sabinada, Salvador. Uma das suas bandeiras de luta foi a adoção do federalismo. Correto. Então, e a 4, a balaiada caracterizou-se por uns sucessivos levantes, inclusive de escravos, sem unidade entre si, que levou a ser vencida pelas tropas legalistas, com relativa facilidade. O separatismo não foi proposto pelos rebeldes. Também está correto. Então vejam, então ficou 1, 3 e 4, menos a 2. Ok? 1, 3 e 4, menos a 2. Fique esperto, hein? Fique esperto. Essa questão aqui foi dada, era só olhar a legenda, mata. Então, dizendo, após a abdicação de Dom Pedro I, políticos intitulados regentes governaram o Brasil em nome do imperador, já que o herdeiro do trono, seu filho Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. Essa fase de grande agitação social e política vai de abril de 31 a julho de 1840. Gente, eu falei, quando o professor não vai para a sala de aula, é aula vaga, é tumulto, é a mesma coisa na regência, não tinha imperador, não tinha um monarca, então, meu irmão, era revolta por cima de revolta, não tinha ordem. Observe as duas gravuras relativas às revoltas sociais, características deste período histórico específico. A primeira imagem, nós já estamos vendo as pessoas fazedoras de cesto. Estão vendo? E na segunda imagem, está lá, ó, está escrito aqui na legenda, origem muçulmana. Brasil. Eu falei, malês é racial e religiosa. Então aqui é malês e aqui é o que? Balaiada, fazedores de cesto. Então só pode ser a letra C, balaiada e a revolta dos malês. Beleza? Eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar a correção. Só um tempinho, papufo. DJ, você tá aí, DJ? O DJ deu uma descansada aqui. Alô, DJ? O DJ deu uma descansada. Ele não está me ouvindo. Vou gritar mais alto? Não vou gritar mais alto. DJ, solta o som para a galera do segundão. É o tempo que a gente vai beber uma água, dar uma alongada no corpo e volta. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo massa? Produção? Cadê você, produção? Solta o som. Bora, produção. Agora sim. Então, já estou voltando. Só um tempinho, um vapt-vupt. Estou voltando. É rapidinho. É um tempo só de ali tomar uma água e voltar para a gente acabar essa correção. Levanta a mão, segundão. Segundão, vem comigo, vem comigo.